Oi, oi! Eu saí da casa dos meus pais para estudar e eu achava que ia ser só uma mudança, mas foi só o começo da minha vida adulta. Esse é o segundo vídeo do canal, e se no primeiro eu me apresentei, hoje eu quero me aprofundar um pouquinho mais, porque a minha vida adulta não começou quando eu completei 18 anos, nem com um documento novo e muito menos com uma data específica. Começou quando eu saí da casa dos meus pais, e essa é a história que eu vou te contar hoje. Eu me formei no terceiro ano do ensino médio em 2020, durante a pandemia. Já dá para imaginar o caos que foi, né? Distanciamento, máscara, para mim foi horrível. Um momento que era para ser de encerramento de ciclo, festa e celebração foi desse jeito aqui. E isso, infelizmente, marcou muito a forma como eu entrei na vida adulta, sem a certeza de saber para onde ir. Com a pandemia, o tempo foi passando e parece que o timing da minha decisão de vida foi se perdendo. Mas desde criança eu quis ser muita coisa: sorveteira, dançarina do Faustão. E sim, isso é verdade. Química, jornalista, entre milhares de coisas. Até que, por meio da dança, eu descobri que eu queria ser fisioterapeuta. Lógico, não foi uma escolha simples, foi algo que mexeu comigo. Mas não parecia suficiente, eu queria algo maior. Enfim, eu comecei a prestar vestibular ainda na pandemia. Tudo naquele controle, máscara, distanciamento, tudo era muito estranho, mas mesmo assim parecia que faltava algo. Eu queria algo fora da minha zona de conforto, e foi aí que, contrariando tudo que foi combinado, eu procurei uma faculdade longe da casa dos meus pais. Para eles, sair de casa naquele momento nunca foi uma opção. E sim, eu sempre fui uma filha mimada. E eu tenho orgulho de dizer isso, porque eles sempre batalharam muito para me dar tudo que eu tenho. Mas, naquela época, sair de casa significava algo pesado: financeiro, responsabilidade, medos, receios. Depois de pesquisar muito, eu encontrei uma faculdade que fizesse sentido para mim naquele momento. Fiz o vestibular, passei e ainda ganhei bolsa. Enfim, convenci os meus pais de visitar a faculdade, conhecê-la. E parece que foi amor à primeira vista. Lógico, ainda estávamos naquele momento de distanciamento por conta da pandemia. Então era máscara, todo aquele cuidado. Mas mesmo assim, foi um encanto absurdo. Mas o combinado era claro: se você gostou, tudo bem. Mas quando as aulas voltarem, nós veremos vans, ônibus, o que for preciso, mas você não sairá de casa. Enfim, devido à pandemia ainda, as aulas começaram, mas a cada 15 dias nós tínhamos uma aula de anatomia no laboratório do campus de maneira presencial. E sim, o meu pai me levava. Então era 1 hora e meia indo, ele me esperava por 3 horas na lanchonete da faculdade, mais 1 hora e meia voltando. E assim se passou um semestre inteiro. Mas a pandemia foi diminuindo e a notícia mais esperada veio: as aulas voltariam 100% presenciais. E aí veio o desespero. Não achei van, não achei ônibus, não achei carona, não tinha solução. Mas depois de muita conversa, tudo ficou claro: ou eu me mudava, ou eu desistia. E até que, faltando 5 dias para as aulas começarem de um novo semestre, tudo foi decidido. E no dia 28 de janeiro de 2022, eu recebi a notícia que achei que ia acabar com o meu mundo. E por um momento, realmente acabou: o falecimento de uma das pessoas mais importantes da minha vida. Meu avô. Ele era e sempre vai ser uma das pessoas mais importantes da minha vida, a minha alma gêmea, a minha pessoa, hoje a minha estrela e o meu anjo da guarda. Naquele momento eu achei que eu ia desabar, que eu ia desistir de tudo, mas de alguma forma foi por ele que eu continuei. Foi aquele momento que me deu força para continuar. Bom, acho que dá para perceber que esse é um assunto muito sensível ainda para mim e que com certeza ele merece um vídeo só para ele. Mas ele fez e faz parte dessa história que eu conto agora, e foi no dia 5/2 de 2022 que eu me mudei. Esse dia com certeza ficou marcado: arrumar as coisas, fechar a mala, passar pela porta e entender que nada seria como antes. Enfim, eu me mudei e passei a dividir espaço, dividir rotina, dividir contas e responsabilidades. Agora, de uma vida adulta.
Algo que me marca muito desse começo é um acordo que eu tinha muito claro com os meus pais. Eu iria vir passar a semana e voltaria para casa deles e passaria o final de semana. Afinal, eu estava vindo para cá para estudar. Eu ia para Bragança durante a semana, estudava e todo final de semana, de maneira regrada, eu voltava e ia para casa dos meus pais em Paulínia. Mas uma coisa curiosa que eu acho que muitas pessoas antes de entrarem na vida adulta não sabem é que a vida adulta ela vai te puxando, mesmo que você não queira. E não só a vida adulta, a faculdade foi puxando, as provas, trabalho, conquistas foram puxando, a vida, a rotina vai puxando. E de repente eu já não voltava todo final de semana. Voltava a cada 15 dias, uma vez por mês. E uma hora eu percebi que eu não voltava quase nunca. Voltava em feriados, aniversários. E eu lembro de perceber isso e pensar, tá, alguma coisa realmente mudou. E não foi de uma vez, foi aos poucos. Por isso que a gente demora para perceber. E é assim que a vida adulta começa. E na minha opinião, ela não avisa. Ela só chega e começa de verdade. Outra coisa que eu acho que ninguém te conta é que sair da casa dos pais, ou seja, com quem você mora, não é só uma mudança para você. É uma mudança muito grande também para quem fica. Vou te dar um exemplo, tá? Eu morava com os meus pais e com o meu irmão, e eu sempre fui uma pessoa muito apegada à minha mãe. Nós vivíamos juntas, literalmente. E no começo, eu acho que o choque maior não foi só meu, foi dela. Porque eu não sei se você já ouviu aquilo, síndrome do ninho vazio. Parece exatamente isso. Você tá deixando o ninho tá vazio. Você tá saindo do ninho, que é um lugar onde você sempre esteve, um lugar onde você sempre ocupou um espaço, onde você sempre fez parte da rotina. Eu confesso que eu demorei para entender isso. Eu demorei para sair do é difícil para mim e entrar no é difícil para eles também. A gente não sabe o que se passa na mente de quem fica. A gente não sabe o quanto de dependência existia ali de ambos os lados. Então eu acho que crescer para mim também foi isso. Foi parar de pensar só em mim e pensar mais no outro. Entender que amadurecer não é só ir embora. É ir sem esquecer, sem machucar, sem deixar de cuidar. Quando eu saí da casa dos meus pais, eu realmente achava que a parte mais difícil ia ser a mudança, de fato. Colocar tudo no lugar, tirar da caixa, tirar das malas e colocar no lugar e começar a levar a vida. Mas ninguém te conta que a parte mais difícil é a rotina da vida adulta. Eu acho que ninguém te conta que a vida adulta parece dar problema tudo ao mesmo tempo. Quando a comida acaba, acaba tudo junto. Quando o dinheiro aperta, aperta tudo junto. Quando alguma coisa quebra, quebra tudo junto. Antes que eu morava com os meus pais, eu não via isso, porque sempre tinha alguém que resolvia e não me deixava nem perceber. Hoje, se acaba, é você que percebe. Se quebra, é você que conserta. Se dá problema, é você que resolve. E se aperta, é você que tem que se virar. Hoje, eu tô me formando e vivendo mais uma fase de transição. E lógico, tenho medo, ansiedade e receios. Mas eu confesso que às vezes parece que eu tô num jogo do Mario. Eu não sei se o cano que eu vou entrar vai me levar para uma fase com muitas moedas ou para mais um chefão duvidoso. Mas eu sigo, porque crescer é exatamente isso. Seguir, mesmo sem saber aonde vai dar. E se você tá passando por isso ou pensando nisso, de sair da sua zona de conforto para estudar ou para trabalhar ou passar por uma vivência nova, eu queria que esse vídeo te abraçasse. Você não tá sozinho, não tá atrasado e não tá errado por sentir medo. Vai ser difícil, vai doer, vai dar errado e às vezes vai dar vontade de voltar. Mas tá tudo bem. Obrigada por ter ficado por aqui e escutado um pouco da minha história. É isso, beijinhos e até o próximo.